Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com você. Gostaria de apresentar hoje uma reflexão do Evangelho deste dia, Marcos capítulo 4, versículos de 21 a 25. Primeiramente, gostaria de oferecer uma explicação teológica, contextual desse trecho do Evangelho de Marcos e depois uma reflexão que eu percebi ou que eu fiz a partir destes versículos. O que esse trecho do Evangelho de Marcos pode dizer para a nossa sociedade hoje, para a nossa comunidade hoje e para cada um de nós? O que o texto diz para a sociedade moderna, para a nossa comunidade e para cada um de nós em particular? Texto, como eu já disse, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25, o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que tem. E daquilo que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, este trecho faz parte, como já sabemos, do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, onde Jesus ensina usando parábolas e breves ditos sapienciais, breves ensinamentos em formas de provérbios, de ditos sapienciais, ditos de sabedoria. A estrutura desse trecho nós podemos dividir em duas partes. A primeira, os versículos 21, 22 e 23. A lâmpada e a revelação. Jesus usa a imagem da lâmpada. A lâmpada não se coloca, ou não pode ser colocado, não deve ser colocado debaixo de um caixote ou de uma cama, mas de um candeeiro por cima, para iluminar. Para que colocar uma lâmpada acesa debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Não tem significado nenhum. Então, a intenção de Jesus e do evangelista é mostrar que a verdade de Deus e a mensagem do reino não podem permanecer escondidas. A mensagem do reino, a verdade de Deus não podem ser escondidas ou permanecer escondidas. A ênfase, então, está na manifestação da luz. Tudo que está oculto será revelado. E concluímos. A importância, então, de prestar atenção, de ouvir com atenção e abertura a palavra de Deus, a revelação de Deus que Jesus nos trouxe. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Em Jesus, nós ouvimos o próprio Deus. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A segunda parte, os versículos 24 e 25. A medida e a responsabilidade. A medida e a responsabilidade. Jesus introduz um princípio moral e ao mesmo tempo espiritual
Com a mesma medida que você medir, você será medido. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Há aqui uma ideia de responsabilidade pessoal e de crescimento. Quem aproveita o que tem, receberá mais. Quem não valoriza o que tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É uma exortação ao cuidado com a vida espiritual, que nós às vezes desprezamos tanto. Ficamos ocupados demais com a vida material, com os olhos voltados só para o que é terreno, e esquecemos da nossa vida espiritual, de cultivar a nossa vida espiritual, a escuta da palavra de Deus e a prática consequente da palavra de Deus que ouvimos. Uma teologia desse texto. Aqui, claro, está falando da revelação de Deus. Deus se revela e não quer que a sua luz permaneça escondida. Deus se revelou em Jesus e Jesus não pode ficar escondido, a sua pessoa e nem sua palavra. A verdade sobre o reino que Jesus manifestou precisa ser conhecida e vivida. Agora, o dito, a medida que usamos para com os outros, amor, justiça, generosidade, retorna para nós. Mas também, a medida que usamos para os outros, se for negativa, for ódio, inveja, rancor, agressão, maldade, isso também retorna para nós. Então o convite é para ouvir, significando não apenas ouvir com os ouvidos, mas colocar em prática a palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus. E que a nossa medida seja uma medida de amor, de justiça, de generosidade, que isso favorece os outros e favorece a nós mesmos. Isso também é um cuidado, um cultivo da vida espiritual e da prática do evangelho do reino. Aqui, certamente, Jesus se apresenta como profeta e mestre da verdade, aquele que ilumina os caminhos humanos. A lâmpada pode ser vista como símbolo de Cristo, é um símbolo de Cristo, que revela os segredos de Deus e chama a responsabilidade. Chama a responsabilidade de fazer com que a luz de Jesus, que é a luz, que é a medida do amor, a medida da fraternidade, da partilha, se espalhe ao nosso redor e se espalhe mundo afora. O princípio da medida reflete então a sabedoria de Cristo e a justiça divina que ele encarna e ensina. Qual é o contexto histórico e social desse trecho do Evangelho? Marcos escreve para uma comunidade perseguida. Marcos está em Roma, ainda ali por volta do ano 65, da década de 60 do primeiro século. Uma comunidade perseguida pelo Império Romano, enfrentando dificuldades. E esse texto, então, contrasta com uma sociedade que muitas vezes esconde injustiças e pecados. Jesus convida a transparência e a prática da fé. Nós sabemos que o Império Romano, que perseguia os cristãos, era uma sociedade, um mundo de injustiças, de pecados, de violência, parecido com o nosso, né? Ou não muito diferente do nosso, do mundo que nós vivemos hoje. A exortação à responsabilidade pessoal reforça que cada membro da comunidade tem papel ativo no crescimento do reino de Deus, em contraste com essa sociedade de injustiças e de pecados, de tantos pecados, pecados sociais, pecados pessoais, pecados comunitários, pecados contra a dignidade da pessoa, da vida humana, contra a dignidade da mulher, marcado por preconceitos, o desprezo dos pobres e dos famintos, dos refugiados, de tanta gente. Então, o que esse texto diz para nós hoje, para a sociedade moderna? A metáfora da lâmpada desafia uma cultura de segredos e de segredos ruins, uma cultura de injustiças, uma cultura de uma sociedade que vive de aparências, que não vive na verdade, que não procura melhorar
a vida humana, mas quer aparentar que está tudo bem. Uma sociedade de aparência, onde muitos querem viver de aparências e não da verdade. A luz de Cristo nos convida à transparência, à ética e à responsabilidade social. A responsabilidade de uma sociedade que viva em paz, em harmonia, em fraternidade, em comunhão. Aquele princípio da medida que a gente disse agora há pouco nos alerta. Nossas ações como cristãos também têm consequência. Tem consequências sociais, econômicas e ambientais. E até a ação daqueles que não têm fé, que não são cristãos ou que não vivem a fé, apesar talvez de se dizerem cristãos, o que fazem tem repercussão social. O que dizem tem repercussão social, econômica e ambiental. Olha o nosso mundo sendo destruído. Olha essas mudanças climáticas que muitos querem negar. Os chamados negacionistas, que querem negar. Vivemos num tempo de crise ambiental, que o nosso planeta não aguenta mais, não suporta mais. E isso traz consequências para a vida humana, e até para aqueles que prejudicam o planeta. E o que esse texto diz para a nossa comunidade de fé? Para nós que participamos das pastorais, dos movimentos, que participamos da missa, que celebramos a missa, a Eucaristia, que recebemos os sacramentos. A luz deve brilhar na vida comunitária. E que luz é essa? A luz do amor, da justiça, do acolhimento, da fraternidade. Incentiva cada membro, cada pessoa de nossa comunidade a usar os dons e os talentos para servir, não para vaidade, mas para servir e fortalecer a própria comunidade, para que a comunidade seja mais harmoniosa, mais coesa. O cuidado com o outro deve ser recíproco. Quem dá atenção, amor e cuidado, verá isso multiplicado. Quem dá atenção, amor e cuidado, verá isso multiplicado. E receberá em troca também atenção, amor e cuidado. É um círculo ou um ciclo virtuoso, não vicioso. Virtuoso. E para cada um de nós em particular, o que esse texto diz do Evangelho de hoje? Esse texto é uma exortação à nossa consciência. Avaliar como vivemos, se escondemos ou usamos a luz de Deus em nós. Se a luz de Deus, com a nossa vida, com a nossa palavra, ela aparece ou ela é abafada e sufocada. Exorta a responsabilidade espiritual, ouvir e praticar a palavra de Deus com fidelidade, dar mais atenção à palavra de Deus, ao Evangelho, especialmente ao Evangelho de Jesus, à palavra de Jesus. Isso é responsabilidade espiritual e nunca, creio eu, que o mundo precisou tanto de espiritualidade, que as pessoas sejam mais espiritualizadas no mundo tão materializado, tão secularizado, tão terrenizado, mas que sejamos pessoas de fato espiritualizadas, pessoas espirituais, que se preocupam em cultivar uma comunhão e uma intimidade profunda com Deus através de Jesus e da sua palavra. E por fim, acho que esse texto incentiva cada um de nós a confiar na abundância divina, na graça divina. Quem cultiva seus dons espirituais verá frutos crescerem na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na vida comunitária. Façamos com que a luz de Deus, que é Jesus, esteja no alto, iluminando a todos, através da nossa palavra, do nosso comportamento. E vamos usar da medida do amor, da fraternidade, da partilha, do entendimento, da concórdia, da verdadeira concórdia, do saber ouvir, do diálogo, da compreensão. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude a nós todos e que a luz de Cristo esteja com você, esteja no seu coração, na sua mente. Se inscreva aqui nesse canal, dê seu like, compartilhe, faça um comentário, faça uma oração aí
nos comentários se você gosta disso, ou desses vídeos que eu gravo. Apesar de não ter um cenário muito bem elaborado, mas faço isso com o coração e desejo que você partilhe também, ou compartilhe e reflita comigo a santa palavra do Evangelho. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever aqui. Tchau, até breve.